Tudo bem, estudantes? Nas últimas aulas falamos um pouquinho do básico de estequiometria e ao final da última aula eu havia prometido que ia falar um pouquinho de algumas especificidades envolvendo estequiometria, entre elas a pureza de reagentes. É esse tema que vamos tratar agora. O que seria pureza de reagentes? Nem sempre uma matéria-prima utilizada para se fazer uma reação química tem 100% de pureza, é 100% aquele reagente que interessa para a reação. Ele contém algumas impurezas que não participam da reação. Os exercícios de estequiometria com pureza de reagentes envolverão esse detalhe. Porém, para as suas resoluções, eles envolverão os mesmos passos básicos que aprendemos anteriormente. Então, o primeiro passo que teremos que seguir é ter a equação balanceada que representa aquela reação. O segundo passo é pegar da equação balanceada a proporção em mol em que as substâncias relacionadas na pergunta reagem. O terceiro passo é transformar o que está em mol para as unidades que são citadas na pergunta. E o quarto e último passo é aí então, a partir dos dados que estão na pergunta, montar a regra de 3. Vamos a um exemplo então de exercício de cálculo estequiométrico envolvendo pureza de reagentes. O exemplo fala o seguinte: a decomposição térmica do nitrato cúprico é representada pela seguinte equação. Então, já temos o primeiro passo, já temos a equação química balanceada. Vamos ler o restante da questão. Calcule a massa de óxido cúprico que se obtém a partir da decomposição de 1000 gramas de nitrato cúprico, sabendo que esse apresenta 75% de pureza em CuNO3,2. Olha, vemos pela questão em que é relacionado na pergunta o óxido cúprico com o nitrato cúprico, que é o CuNO3,2. Consultando a equação, vemos que 2 mols do nitrato cúprico reagem resultando em 2 mols de óxido cúprico. Portanto, essa é a igualdade a partir da qual resolveremos nossa questão. Nosso segundo passo está executado. Agora, vamos voltar à pergunta. Quando se fala do óxido cúprico, se pergunta qual é a massa, pede para calcular a massa. Massa é dado em gramas, então teremos que transformar o dado do óxido cúprico na igualdade para gramas. Vamos então calcular a massa molar do óxido cúprico. É um cobre cuja massa é 63,5, mais um oxigênio cuja massa é 16. Portanto, a massa molar do óxido cúprico é 79,5 gramas por mol. Como temos 2 mols de óxido cúprico, vamos ter 2 vezes 79,5, 159 gramas de óxido cúprico. Além disso, podemos notar também que quando se fala do nitrato cúprico, se dá um dado em gramas. Portanto, teremos também que transformar o dado do nitrato cúprico na igualdade para gramas. Vamos calcular a massa molar do nitrato cúprico. É um cobre cuja massa é 63,5. Temos que nos ater ao detalhe que o número à direita do parênteses multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então temos 1 vezes 2, 2 nitrogênios, cada um com massa 14. 2 vezes 3, 6 oxigênios, cada um com massa 16. Resolvendo as contas, temos que a massa molar do nitrato cúprico é 187,5 gramas por mol.
Como são 2 mols de nitrato cúprico, 2 vezes 77,5, 375 gramas de nitrato cúprico. O terceiro passo de todo o exercício de cálculo estequiométrico está resolvido. Temos nossa igualdade nas unidades de interesse. Vamos então agora ao último passo, que é montar a nossa regra de 3. Na questão é pedido para se calcular a massa de óxido cúprico. Portanto, o óxido cúprico é a nossa dúvida, debaixo do óxido cúprico, X. Agora, se fala na questão que se tem 1000 gramas de nitrato cúprico com 75% de pureza. Ou seja, esses 1000 gramas não são exatamente nitrato cúprico, apenas 75% desses 1000 gramas. Então temos que calcular quanto é 75% de 1000 gramas. Vamos fazer uma regrinha de 3 para isso. 100% seria 1000 gramas, 75% seria X. Vamos multiplicar cruzado. Temos que 100x é igual a 75.000 e x é igual a 750 gramas. Ou seja, apenas 750 gramas do total da matéria-prima que você tinha é exatamente o reagente que nos interessa. Vamos lançar esse 750 na regra de 3. E agora basicamente acabou a química da questão. Temos apenas que resolver essa regra de 3. Vamos poder cortar as unidades aqui. Já sabemos então que a unidade final de nossa resposta será gramas de óxido cúprico. Vamos multiplicar cruzado. Teremos 375x é igual a 750 vezes 159. Isolando o x, temos 750 vezes 159 dividido por 375. Fazendo todos os cálculos, temos 318. 318 é o quê? O que não foi cortado, gramas de óxido cúprico. Vimos então que o exercício de cálculo estequiométrico envolvendo a pureza de reagente segue basicamente os mesmos passos anteriores. Só temos que tomar cuidado que não é exatamente 100% da minha matéria-prima que é aquela substância de interesse. Temos que tirar uma porcentagem daquela massa dada, por exemplo, ou de um volume dado. A gente pode encontrar alguns exercícios de cálculo estequiométrico envolvendo algumas outras questões, como, por exemplo, a partir de algum dado, a gente calcular a pureza em vez da pureza ser dada na questão. No próximo vídeo, vamos tratar uma questão como essa.